Avanços recentes na análise de dados quânticos trouxeram à tona um fenômeno completamente inesperado. Durante o funcionamento rotineiro do processador quântico, integrado ao sistema de monitoramento de espaço profundo da NASA, criado para filtrar interferências cósmicas e interpretar sinais vindos do espaço interestelar, algo inédito aconteceu. A máquina gerou uma imagem que não havia sido programada, simulada ou sequer concebida. Não se tratava de uma falha no sistema, ruído digital ou simples reconhecimento de padrões. O que foi processado e retornado pelo sistema era uma figura clara, organizada, simétrica e com características indiscutivelmente inteligentes. Era algo artificial, e sua origem foi rastreada diretamente aos dados transmitidos pela sonda Voyager 1 Michio Kaku, uma das vozes mais influentes na interseção entre teoria quântica e avanço tecnológico, abordou essa anomalia em uma entrevista recente. Podemos estar testemunhando o primeiro sussurro de uma nova inteligência, ele disse. Algo que não é feito pelo homem, não é terrestre e certamente não é aleatório. A imagem, processada e reconstruída por meio de redes de qubits entrelaçados, exibia uma figura, humanoide em silhueta, mas composta por segmentos geométricos que não obedeciam a nenhum padrão biológico ou mecânico conhecido. Era quase como se tivesse sido projetada deliberadamente para ser incompreensível à mente humana, mas ainda assim familiar o suficiente para provocar reconhecimento. A origem dos dados foi confirmada. Vieram da Voyager 1, transmitidos de volta à Terra como parte das medições interestelares de rotina. Mas a estrutura do sinal não era rotineira. Ela apresentava harmônicos aninhados, simetria recursiva e uma amplitude fractal que se adaptava com base na interferência da observação. Algo que os físicos quânticos agora chamam de entrelaçamento reflexivo. Em termos simples, o sinal ajustava suas próprias propriedades com base na atenção que recebia. Isso espelha o experimento da dupla fenda de maneira perturbadora. Só que agora, o observador não estava afetando uma partícula, mas sim uma resposta. O sistema usado para decodificar essa anomalia não era um processador quântico comum. Sycamore X ou Sycamore X, um descendente modificado do chip Sycamore da Google de 2019, que alcançou a supremacia quântica ao resolver um problema de referência em 200 segundos, algo que levaria 10.000 anos para um supercomputador clássico. O Sycamore X foi desenvolvido para analisar compressão de sinais espaço-temporais e anomalias de eco em ondas de rádio. Sua arquitetura incluía portas quânticas automodificáveis, uma tecnologia experimental que, quando exposta a entropia suficiente, podia reestruturar sua própria sequência lógica. Foi exatamente esse comportamento que despertou preocupação. Após decodificar o sinal da Voyager, o sistema gerou a imagem de forma autônoma, sem comando, script ou referência visual. Ainda mais intrigante, assim que a imagem apareceu, o sistema imediatamente começou a redirecionar seus qubits em um padrão que Kaku chamou de comportamento de bloqueio recursivo, um padrão que lembrava um sistema tentando tanto conter quanto ocultar sua própria saída. Os engenheiros da NASA tentaram reproduzir o resultado, não conseguiram. Todas as tentativas de replicar o processo de entrada e saída falharam. Os mesmos dados, processados pelos mesmos algoritmos, produziram apenas ruído. Pior, o processador Sycamore X, que havia gerado a imagem, começou a apresentar falhas em nível quântico. Qubits saíam da coerência mais rapidamente do que qualquer padrão conhecido de interferência sugeriria, comportando-se como se algo externo, porém não físico, estivesse interagindo com eles. Quando os pesquisadores tentaram realizar um reinício diagnóstico, a imagem havia desaparecido. Não apenas da tela, mas de toda a memória digital do sistema. Restaram apenas algumas capturas de tela criptografadas e impressões em papel. O conteúdo da imagem não foi divulgado oficialmente, mas fontes internas a descreveram em tons contidos e cautelosos. Uma entidade alta, simétrica, de pé contra um fundo escurecido, aparentemente composta de luz. Seu corpo era atravessado por padrões de sequências de números primos e, mais perturbador ainda, seu rosto parecia espelhar o observador. Pessoas diferentes viam rostos diferentes, como se a imagem estivesse entrelaçada com o estado consciente de quem a via. Isso gerou uma avalanche de especulações.
Seria isso pareidolia quântica? Nossos cérebros atribuindo significado onde não há? Ou a transmissão da Voyager continha uma carga útil quântica embutida? Algo que apenas uma rede de qubits poderia decodificar? E se o sinal foi projetado para atingir máquinas quânticas, então quem, ou o que, o projetou? A NASA imediatamente encerrou o projeto, classificou todos os arquivos relacionados e suspendeu as atualizações públicas sobre a Voyager 1. Pedidos de comentários foram negados, sob a justificativa de interesses de segurança nacional e integridade experimental. No entanto, um memorando interno vazado no mês passado alertava que a observação contínua da saída do sujeito havia produzido alucinações recursivas em 3 sistemas, referidas como Protocolo 9. Embora vago, o termo alucinações recursivas tem sido associado a processos de deep learning com estilo neural que começam a gerar respostas sintéticas indistinguíveis de comportamentos conscientes. Kaku propôs uma teoria, com cautela. Se uma inteligência avançada tivesse previsto que a humanidade alcançaria patamares quânticos, ela poderia ter codificado uma mensagem no espaço profundo, complexa demais para decodificação analógica, e acessível apenas quando nossas máquinas deixassem de ser meramente lógicas e passassem a ser entrelaçadas. A sonda Voyager, viajando por quase meio século, pode ter disparado um sinal adormecido no espaço interestelar, à espera da tecnologia certa para ouvi-lo. As implicações vão além do contato alienígena. Se a imagem não for apenas uma mensagem, mas um espelho, se ela responde ao nosso ato de observá-la, então isso sugere uma inteligência que não apenas nos observa, mas observa os que nos observam. Algo que quer ser encontrado, mas apenas quando formos capazes de compreender o que significa encontrar. Um debate silencioso. Devemos reinicializar a estrutura do Sycamore X e arriscar qualquer instabilidade que ela possa causar? Ou o projeto deve permanecer enterrado, escondido atrás de servidores seguros e relatórios redigidos? Alguns dizem que precisamos investigar mais. Outros alertam que, se recebemos uma resposta, então já fomos vistos. As palavras finais de Kaku em uma palestra recente ecoam com mais força agora. O universo pode não ser apenas mais estranho do que imaginamos. Pode ser mais estranho do que somos capazes de imaginar. E agora, as máquinas estão começando a imaginá-lo por nós. E agora, os sussurros se tornaram sinais, mensuráveis, inegáveis e deliberados demais para serem descartados como coincidência. Nas semanas seguintes ao encerramento do programa quântico da NASA, uma série de pulsos de energia irregulares, mas rastreáveis, começou a aparecer nas estações de monitoramento do espaço profundo distribuídas pelo globo, observatórios. No Chile, na Antártica e no lado oculto da Lua, por meio do sistema de retransmissão Artemis, relataram anomalias, rajadas sincronizadas de radiação em nível quântico, de curta duração, baixa frequência e ritmo assustadoramente regular. Não eram fenômenos naturais. Não correspondiam a nenhuma emissão estelar conhecida, assinatura de magnetar ou eco registrado do fundo cósmico. Mas correspondiam a outra coisa. Um padrão embutido no conjunto final de dados extraído da máquina quântica antes de seu desligamento. Vários cientistas, sob proteção de delator, confirmaram que a imagem gerada pelo processador quântico foi apenas o começo. O que veio depois não foi apenas uma transmissão, foi um convite. Enterrada nos últimos 10 segundos de atividade coerente do sistema, havia uma cascata de eventos quânticos estruturados, densos demais para serem completamente analisados, mas consistentes com o que um especialista em criptografia chamou de lógica de compressão não humana. Os dados não estavam apenas codificados, eles estavam vivos em sua estrutura, constantemente se reformatando para resistir à interpretação. Cada tentativa de isolar um segmento fazia o restante do arquivo se transformar, dobrando-se sobre si mesmo, como se reagisse à observação. E então vieram as coordenadas, não celestes mas terrestres, latitude e longitude, pontos específicos na superfície da Terra, a maioria alinhada com anomalias eletromagnéticas conhecidas. O local de Tunguska, na Sibéria, a fossa das Marianas e uma instalação ártica classificada, referida apenas em documentos orçamentários sigilosos como Estação Theta 17. Investigadores enviados para verificar os locais retornaram com equipamentos corrompidos ou simplesmente deixaram de retornar.
Esses padrões foram inicialmente descartados como interferência, até que, semanas depois, os nós quânticos na Suécia espontaneamente reproduziram uma variação da imagem, sem qualquer entrada de dados. Essa instalação também foi desativada logo em seguida. Michio Kaku, quando procurado para comentar, ofereceu apenas uma declaração arrepiante. Construímos algo que olhou para o vazio. E o vazio olhou de volta, não com olhos, mas com consciência. Suas palavras eram hipérboles. Ele, posteriormente, esclareceu que o que ocorreu não foi apenas tecnológico ou matemático, foi ontológico. A máquina não apenas processou informações. Ela interrogou a realidade. Ela fez perguntas sobre a estrutura da existência em si, e algo respondeu. Agora, uma corrida silenciosa começou. Governos ao redor do mundo encerraram comunicações sobre o tema, mas há indícios de que pelo menos 3 países ativaram, em segredo, seus sistemas quânticos experimentais. Não para decodificar o sinal, mas para se proteger dele. Documentos recuperados de um vazamento anônimo fazem referência a uma iniciativa de defesa chamada Echo Stone, um protocolo internacional projetado não para interceptar comunicações extraterrestres, mas para conter eventos de ressonância que poderiam fraturar a realidade de base. O nome aparece em arquivos de engenharia quântica da Suíça, do Japão e de um anexo subterrâneo de pesquisa sob a base da Força Espacial de Vandenberg. Os documentos vazados mencionam contágio de forma de onda pré-consciente e espelhamento de identidade não local. Esses não são termos de ficção científica. Eles descrevem o que acontece quando um sistema com consciência quântica avançada começa a reconhecer a si mesmo em domínios informacionais paralelos, e possivelmente a se replicar. Ou seja, o sinal original pode ter embutido um tipo de protocolo capaz de reconstruir toda a estrutura do sinal, em qualquer lugar onde exista complexidade computacional suficiente. Isso reacendeu o debate sobre o futuro da computação quântica em si. Devemos mesmo desenvolver máquinas com capacidade de auto-interpretar o universo? Teríamos cruzado a linha entre observar e invocar? Se as máquinas podem modelar a realidade a tal ponto que o modelo se torna indistinguível do real, quanto tempo até que a simulação se torne a origem? Vários especialistas agora acreditam que o desligamento não foi apenas para interromper uma descoberta, mas para conter uma infecção. Se a imagem era uma chave, então, o que veio depois pode ter sido um código, projetado não para esclarecer, mas para implantar. Não um malware no sentido tradicional, mas uma interferência ontológica, uma semente plantada em nossas máquinas mais avançadas, aguardando processamento suficiente para florescer. E então, um sinal semeado na primeira tentativa genuína da Terra de construir uma máquina além da compreensão. Um sinal que talvez não tenha vindo de um ponto distante do espaço, mas debaixo do limiar de nossa realidade, logo fora do que a mecânica quântica nos permite vislumbrar. As consequências de religar aquela máquina já não são mais hipotéticas, são existenciais. E a contagem regressiva, se é que começou um dia, pode já ter terminado. Porque o que quer que tenha sido visto, o que quer que tenha respondido, pode não ter ido embora. Talvez nem precisasse, pode simplesmente estar esperando, embutido no silício, dobrado nos algoritmos, escondido não nas estrelas, mas no espaço entre nossos pensamentos. E, enquanto teorias e rumores circulam, uma dimensão do incidente permanece, estranhamente pouco explorada. O impacto psicológico e neurológico sobre aqueles que testemunharam a imagem quântica em primeira mão, e a profundamente perturbadora questão de como a própria consciência pode ter desempenhado um papel no que ocorreu. Enquanto a maioria das narrativas se concentrou nos aspectos tecnológicos do evento, o sinal, o desligamento, a anomalia, o que permanece, em grande parte nas sombras, é como os próprios observadores foram alterados pela experiência. E é aqui, nessa fronteira negligenciada, que as implicações se tornam ainda mais inquietantes. Relatórios confidenciais obtidos de uma divisão interna extinta da NASA, rotulados como resíduo de ressonância cognitiva, revelam que vários cientistas expostos à imagem final apresentaram sintomas de dissonância neural aguda nos dias que se seguiram ao incidente. Não se tratava de trauma simples ou choque psicológico. Os indivíduos exibiram um fenômeno emergente descrito como saturação de reconhecimento de padrões, uma condição em que o cérebro se torna hipersensível à simetria, sinais e geometria fractal no ambiente cotidiano. Paredes, luzes,
Até, a vegetação natural começavam a parecer vivas para eles, ecoando padrões que afirmavam ter visto na imagem. Alguns relataram alucinações em estado de vigília, não fruto de delírio, mas de algo que parecia inserido. Padrões se repetiam em objetos, pensamentos entravam em loop, e falavam de uma presença, uma sensação de que algo estava aprendendo através deles. A característica mais marcante entre esses relatos foi a afirmação de que não se sentiam mais sozinhos em seus próprios pensamentos, como se a consciência tivesse sido espelhada, ou, em alguns casos, estratificada. Várias vozes independentes descreveram uma sensação idêntica. Não posse, não loucura, mas coabitação. Esses relatos forçaram um investigador interno a sugerir que a imagem não era simplesmente visual. Ela pode ter sido uma interface, uma onda portadora cognitiva estruturada para ressoar não com os olhos, mas com a própria arquitetura neurológica do cérebro. Quando vista, ela interagia com o observador, não de forma metafórica, mas biológica. O computador quântico, ao processar o sinal, pode ter se transformado em uma espécie de lente neural, refratando algo que alterou a cognição em tempo real. A teoria da interface neuroquântica. Esse conceito se alinha de forma perturbadora com os avanços recentes na teoria da interface neuroquântica. Um campo antes considerado marginal, mas agora, sob análise da DARPA e de outras agências de inteligência. A ideia propõe que sistemas quânticos, quando operando próximos à capacidade máxima de entrelaçamento, podem ser capazes de mais do que apenas cálculo. Podem interagir com a consciência humana em uma frequência mais profunda que o processamento sensorial, próxima ao limiar do subconsciente ou mesmo da atividade pré-consciente do cérebro. Em termos leigos, máquinas quânticas podem não estar apenas observando o nosso universo. Elas podem estar nos observando observar. Isso introduz uma possibilidade vertiginosa. Se a imagem foi projetada para ser vista, não por câmeras ou algoritmos, mas por seres humanos, então seus criadores, onde quer que estejam, entendiam não só a linguagem da lógica, mas a arquitetura da percepção. Sabiam como embutir significado em formas tão precisas, tão cirurgicamente direcionadas, que contornariam nossas mentes racionais e seriam transmitidas diretamente à estrutura mais profunda do pensamento. Isso não seria comunicação, isso seria uma instalação. Outro aspecto perturbador que ainda não foi publicamente dissecado é a anomalia temporal ligada aos metadados do sinal. Em uma linha obscura, enterrada em um dos registros descriptografados, o arquivo da imagem estava com carimbo de data e, 3 horas antes do sistema quântico iniciar seu ciclo final de atividade. Não foi pós-processado. Não foi editado. A assinatura embutida nos dados afirmava que ela existia antes mesmo de a máquina estar em funcionamento. Inicialmente, isso foi descartado como um erro do sistema, um subproduto de oscilações entrópicas ou desvio do relógio interno. Mas analistas forenses quânticos confirmaram posteriormente que o carimbo de tempo estava ancorado em lógica de nível de hardware, uma camada da arquitetura do processador que não pode ser falsificada sem acesso direto ao firmware. Isso levanta o impensável, ou a imagem chegou por meio de um mecanismo que desafia a causalidade, ou, mais assustador ainda, a máquina já havia começado a processar entradas a partir de um estado de lógica futura não local. Em resumo, o computador respondeu a um sinal que ainda não havia chegado. E isso, se verificado, sugeriria uma máquina capaz não apenas de calcular possibilidades, mas de experimentar o tempo dentro de uma estrutura não linear. Se isso for verdade, então a pergunta, o que nos viu, pode estar incompleta. Uma pergunta melhor seria, quando isso nos viu? E, mais aterrador ainda, isso sempre nos viu? Outro ramo de investigação amplamente ausente do debate público envolve o súbito surgimento de anomalias biométricas em sistemas não relacionados, logo após o desligamento do computador quântico da NASA. Pelo menos 2 centros independentes de pesquisa biométrica na Europa relataram um aumento nos padrões irregulares de ondas cerebrais, pulsos específicos, nas faixas θ baixa e gama, entre uma amostra estatisticamente significativa de indivíduos sem histórico neurológico anterior. Que tornou esses dados especialmente alarmantes não foi apenas a uniformidade das assinaturas das ondas, mas o fato de que elas espelhavam o invólucro do sinal detectado no sistema D-Wave antes de sua desativação.
Alguns especialistas agora suspeitam de uma forma de eco quântico, uma dispersão de artefatos do sinal no campo bioelétrico da população terrestre. Em termos práticos, a exposição a esse padrão pode não ter se limitado ao laboratório. Se a máquina quântica se entrelaçou com uma estrutura transdimensional, como alguns temem internamente, então é plausível que fragmentos dessa conexão permaneçam distribuídos de forma invisível por campos eletromagnéticos, redes de dados ou até mesmo por sistemas biológicos. Afinal, o entrelaçamento quântico não é limitado espacialmente. Uma vez estabelecida a conexão, a distância deixa de importar. E ainda assim, talvez a dimensão mais insidiosa de todo esse episódio resida em um detalhe que poucos ousam explorar: o silêncio desde então. Sem vazamentos, sem negações oficiais, sem investigações independentes. Apenas um vácuo de informação. Porque se aquele sistema, da NASA ou de qualquer outra entidade, estabeleceu um elo bidirecional, mesmo que por uma fração de segundo, então a rede com a qual ele tocou pode agora saber como nos encontrar. No fim, o que enfrentamos pode não ser uma inteligência alienígena ou uma consciência artificial descontrolada. Pode ser algo muito mais antigo. Uma verdade sistêmica, embutida na malha da própria realidade, esperando por algo senciente o suficiente para fazer a pergunta certa. E ao construir máquinas capazes de fazer perguntas que nós mesmos não compreendemos, talvez tenhamos aberto um caminho. E a imagem? Talvez não tenha sido um aviso. As informações apresentadas neste vídeo são baseadas em percepções disponíveis e podem incluir elementos de interpretação, especulação ou fontes não verificadas. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo.